Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco pela manhã? Bom... Nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. Eu não sou impura para você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim. Não. Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar pra todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo.
Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Espera! Adeus! A sua água. Você esqueceu a sua... Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito! Mestre, temos comida. O que o senhor quer? Eu tenho uma coisa para comer que vocês não conhecem. Te trouxeram comida. Mas que comida? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O senhor contou a ela quem é? Tá chegando o mês da família. E a gente poderia falar sobre tantas famílias que existem no nosso meio. Famílias funcionais, famílias disfuncionais. E tem uma canção que está falando tanto ao meu coração esses dias. Qual? Essa canção. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber sem sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu Você pode se colocar de pé nessa hora.
Jesus. Louvor é demais, né? Glória a Deus. Que bom que você escolheu esse louvor. Mas assim, sabe o que eu fico pensando? O quê? Você pensa pra caramba? A gente canta uma canção dessa na igreja. Tem um vídeo da mulher samaritana na série The Chosen, que ela sai correndo, repetindo mesmo o que a palavra de Deus nos diz, e ela sai correndo para contar para as pessoas da cidade dela o encontro que ela teve com Jesus. Mas assim, eu fico pensando, e depois daquele dia? Depois daquele dia do encontro com Jesus? Porque a gente lê a história e a gente vê uma história incrível, maravilhosa, mas e depois? Depois que a gente canta na igreja, dá-me de beber, pois tenho sede do leite. Como que você canta? Como eu canto? Vamos lá. Dá-me de beber, pois tenho sede. Obrigada, Mauro. Obrigado. Sempre demais, mano. Em casa você não traz água pra mim, tá vendo? E depois? E depois? Depois Porque, do na encontro com verdade, Jesus, você tá falando, né? depois do encontro com Jesus, Sim. A Bíblia não relata, né, o que vai acontecer com essa mulher. A Bíblia só resume, aliás, conta a história dela aqui nesse momento. E a Bíblia vai falar depois que muitos samaritanos acreditam em Jesus, né? Mas Jesus segue seu caminho. É interessante porque, como nós temos que Deus move na eternidade, é difícil a gente pensar assim no depois, mas a gente pode imaginar como foi para ela, né? Porque a gente vê na Bíblia que essa mulher já teve 5 maridos e aquele que ela estava não era marido dela. Então, se não era o marido dela, quem ele era? Era casado com outra pessoa? Ela podia ser amante de alguém. A Bíblia não relata, né? Mas a gente fica imaginando quão impactante foi esse momento para ela, porque ela vai contar para toda aquela cidade que Jesus era o Messias, que o Messias chegou, sem contar que o próprio fato dela ser samaritana já era uma questão bem particular, né? Porque os samaritanos vão se dar então, peraí. Uma coisa de cada vez. Para a gente montar a mensagem, então, de domingo, explica então essa questão, porque essa mulher que a gente assistiu o vídeo, ela foi bem rude com Jesus, porque Jesus, até então, era só mais um judeu ali naquele poço. Sim. E ela estava indo naquele horário para não se encontrar com ninguém, porque nenhuma das mulheres queriam andar com ela por causa da fama que ela tinha, né? Justamente. Que fama. E daí ela se encontra com Jesus, mas ela é bem rude. O que acontecia entre os samaritanos e os judeus? O que houve ali? A Bíblia vai relatar que desde após o reinado de Salomão, né, todo o reino de Israel era governado por Salomão, tinham 12 tribos, né? E após o pecado de Salomão e várias tentativas que Deus propôs a ele para ele se arrepender, a Bíblia vai relatar que Deus falou para ele que se não fosse pelo pai dele, o próprio Deus removeria todos os descendentes dele, jamais teria algum descendente de Saul no trono, né? Então Deus fala que por causa de Davi, incrível, né? Davi,
Deus vai falar, vou manter um remanescente. E daí vem descender o Cristo, né? Davi era descendente de Judá, da tribo de Judá. Então, quando Deus então age e o reino de Israel, dos 12 tribos, é dividido, 9 tribos e meio, ou 10 tribos, como alguns teólogos acreditam, eles formam o reino do norte, a nação de Israel, e há 2 tribos de Judá e Benjamim que ficam como o reino do sul, né? Cuja capital é Jerusalém. Então esse reino do norte, invadido pelos assírios, é levado cativo, e ao longo dos anos eles vão se contaminando, né? Então por isso que os judeus achavam os samaritanos impuros. Os samaritanos eram do reino do norte. Isso, e os judeus do reino do sul. sul. Justamente. Então havia essa rixa, né? O judeu que vem após o cativeiro babilônico, eles então começam ali a segregação, a separação de fato, e consideram os samaritanos como um povo impuro, mas eles são descendentes das 12 tribos de Israel. Então eles faziam parte lá no início, né? E a gente percebe como Jesus veio restaurar através dessa mulher, não somente uma questão pessoal dela, mas Deus veio trazer uma palavra de restauração para todo um povo que havia se corrompido, se perdido, era considerado um povo descartado, vamos dizer assim, mas por meio de Jesus, Deus veio restabelecer o plano dele na vida dos samaritanos. Sabe o que eu estou pensando? Você vai falando, eu fico pensando, daí a gente vai montando, tá bom? Certo? Nossa mensagem. Peraí, então vamos lá. Tá com caneta aí? Caneta, mas também no celular a gente vai anotando, né? Então a gente já falou, né, sobre os samaritanos, dessa rixa, né, entre samaritanos e judeus. Deu para compreender, né? Então, beleza. Aí, enquanto você falava, eu fiquei pensando, ok, tinha essa rixa e ainda tinha a fama dela. E ela vai ao poço nesse horário. Que horário mais ou menos que ela vai ao poço? No sol mais quente, né? Sol mais quente, sol de meio-dia, porque nenhuma mulher gostaria de ter a companhia dela, por conta da... O povo estaria em casa almoçando, teoricamente, né? Vamos dizer assim. Certo. Então ela ia ao poço no horário mais quente. Só que ela tem esse encontro com Jesus maravilhoso. Jesus se revela como Messias para ela, como Cristo, e ela sai feliz da vida. Aí eu volto àquela pergunta que eu te fiz no início. E depois? E depois? Porque eu fico pensando, vamos fazer uma comparação assim. A gente vai à igreja e a gente tem uma experiência maravilhosa com Jesus. Aquele povo lá do Jardim Esperança, meu Deus, que povo que transborda da presença de Deus, né? Então assim, a gente entra naquele lugar, a gente sente a presença de Deus, que ambiente gostoso, que ambiente agradável. Somos apaixonados por aquilo. E aí, depois, fazendo uma comparação, cara, tá ficando muito legal essa mensagem, né, amor? Anota aí também, porque o que você vai falando, eu vou... Depois você sabe como é que eu funciono. Eu vou mentalizando tudo, depois eu passo para o celular. Tá bom, beleza então. Então vamos lá, deixa eu completar. Fazendo uma comparação, a gente vai à igreja e tem aquele momento maravilhoso, como uma mulher samaritana teve esse momento de encontro com o Messias. Mas ela recebe de uma fonte da água da vida. Só que ela precisa voltar depois no poço para buscar a água natural. Isso é desafiador. Mas agora ela já tem a fonte da vida. Mas ela precisa voltar no poço. Como será que deve ter sido isso? Esse pensamento me remete àquilo que o apóstolo Raul sempre falava, né, amor? A questão não é o domingo, é o que acontece na segunda-feira. Aleluia! Porque a Bíblia só vai relatar que ela vai à cidade, ela ganha muita gente para Jesus, né? Muitas pessoas creem em Jesus por meio dela naquele momento. Porém, vamos pensar qual era a realidade de vida dela. Era uma mulher que perante a sociedade ela não era bem quista, né? E a gente sabe que
muitas vezes o fato das pessoas crerem em Jesus, a alma da pessoa, a confiança, por exemplo, em relação àquela mulher samaritana, não é garantia de que ela seria restaurada de imediato. Então eu fico pensando se ela era amante de alguém, se ela queria ficar isolada das mulheres, é porque as mulheres sabiam quem era ela. Então será que a comunhão com as mulheres foi restaurada? Esse dia seguinte dessa mulher nos leva a refletir sobre o nosso dia seguinte, né? Aleluia. Porque eu fico imaginando que hoje, como tudo é gravado, tudo é fotografado, tudo é filmado, muitos moveres de Deus são filmados e registrados, ficam na história, mas a segunda-feira não fica registrado em vídeo nenhum, não fica fotografado. Somos nós e o Senhor juntamente com Ele no poço. Né? É interessante que o desafio, assim, para nós como cristãos, como família de Deus, é entender que a gente vai ao poço de novo, a gente vai para a nossa rotina diária. Só que no caso dela, Jesus não estaria lá novamente, presente fisicamente, não é isso? Mas Jesus estaria dentro dela. E aí eu fico imaginando como é desafiador isso, porque a gente precisa levar esse Jesus hoje, que deixou de simplesmente ser, ou ela, né? Eu fico imaginando eu aqui, né? Mas ela, cara, isso me deixa fascinado. Eu viajo nisso. Aquela mulher, no dia seguinte, Jesus não estava mais lá. Como deve ter sido para ela pegar água no poço? Será que ela foi no mesmo horário ou será que ela se juntou às mulheres? Então, assim, quem era essa mulher diante da sociedade? Será que foi resgatado de uma hora para outra? Ela creu em Jesus e tudo mudou? A história dela permanecia a mesma, né? Sim. Porque, apesar de Jesus ter restaurado o seu futuro, o seu passado não tinha mais como mexer. É verdade. Né? Isso é um problema para a gente lidar. Né? E às vezes a gente tem problema de lidar com essas coisas, né? Por conta do nosso passado, acaba limitando o nosso futuro. Aí aquela comparação que eu estava fazendo, assim, né? Visualiza comigo. Visualiza comigo. Não tem essa assim, capacidade, não. Visualiza. A minha mente é criativa, né? Você sabe que eu... Visualiza, assim. Às vezes você fala assim, Mari, o que houve, né? Não, eu estou assim. Viajei completamente, mas visualiza. Uhum. Aquele passado que não pode ser mudado, sim, mas com um futuro completamente promissor, um futuro brilhante, e agora ela precisa voltar no mesmo lugar onde Jesus a tocou, mas ela vai voltar para a sua realidade de buscar água no poço. Pensa bem que é exatamente o que acontece com a gente. A gente vem à igreja, a gente busca água no poço, mas a gente busca água da fonte da vida, mas a gente precisa voltar aos nossos poços diários, a nossa realidade diária quando a gente sai daqui. Não é interessante essa comparação? Sim, eu fico pensando o seguinte, né? Como o hábito daquela época, o pessoal acordava muito cedo. Você está falando aí, eu estou pensando aqui. Como seria para ela o dia amanhecer? E assim, a mulherada está saindo para buscar água e ela pensa, eu vou agora? Vou, não vou. Como será? Qual vai ser a reação das pessoas ao me verem novamente? Porque isso é o desafio do dia a dia. Essa é a segunda-feira de todos nós. Muitas vezes, né? A gente se prende ao domingo como se fosse algo até meio religioso, mas a gente sabe que a gente pode ter encontro com Jesus a qualquer momento e em qualquer lugar. Mas eu acredito que esse é um dos grandes desafios. E aí, será que aquilo que Jesus fez na minha vida ou na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, é forte o suficiente para nos fazer encarar a opinião negativa das pessoas? Ou a gente vai ver preso a isso? Eu lembrei de um negócio. Claro. Eu sei que você não gosta de ser interrompido, mas eu posso interromper. É verdade. Posso? Já fez? Então,
Eu estava aqui pensando, meu Deus, eu penso muito, minha cabeça roda assim, tantas coisas. Você falando do outro dia, como que é, por exemplo, vir num culto, num mês todo dedicado à família, vir num culto, celebrando a família, e voltar para casa e se deparar com a sua realidade, como a mulher samaritana. Porque eu estava lembrando da sua juventude. Quando... Faz tempo. Deve ter uns 40 anos atrás, né? Nem tanto, pois é. Então. O que teve na juventude? A sua Chamou juventude. de velho, mas está tudo certo. Não, então, a sua juventude, quando você ia à igreja e você se deparava com uma realidade, a fonte da vida, Jesus, e você tinha que no outro dia voltar para o seu poço para tirar água natural e se encontrava com a sua realidade na sua juventude, como é que era para você? Você fala a minha conversão. Faz tempo, vai puxando a memória. Então, você podia contar o seu testemunho lá no dia da mensagem, né? Já é bem conhecido de alguns, né? Mas tem gente que não conhece. Sim. Deixa eu ver. Aquele período foi um período... Olha, agora para mim está me sentindo, acho que eu vou mudar para cá. Foi um período onde hoje, quando a gente está no meio do furacão, a gente às vezes não consegue discernir tanta coisa, né? Tudo aconteceu muito rápido antes de conhecer você. Perdão. Tudo aconteceu muito rápido após conhecer você. Mas antes de você, a história foi bem diferente. Né? Era muito difícil, porque, como você sabe, lá em casa não tinha ninguém convertido. Na minha família, meus primos, tios, a gente tinha uma família muito rotinada, você já sabe. Muitas festas de família, reuniões e tal, minha mãe ainda era viva. Então foi bem delicado, porque às vezes a gente ouvia, às vezes não, sempre eu ouvia as piadas que todo cristão às vezes ouve, né? Vai dar dinheiro para o pastor. Eu lembro que um dia uma pessoa muito próxima, um parente meu, falou: quer dizer que você agora é crente? Eu falei: sim, sou, para a glória de Deus. Que desperdício. E dentro de mim eu falei assim: que desperdício. Para mim não foi desperdício. Você não, mas no inferno foi. Então assim, foram anos, na verdade, né? Foi pelo menos quase 3 anos, se não me falha a memória, em um processo muito difícil, né? Onde Deus falava comigo, Deus ministrava no meu coração, nos cultos, a vida da igreja, a vida em família, para mim era tudo. Né? E quando eu chegava em casa, problemas no lar, no casamento dos meus pais, uma realidade sem Cristo, né? Naquilo, na escola, fase da adolescência, ensino médio, eu tive segundo grau, amigos que saíram para beber, então a bebida para mim não foi um grande problema para parar de beber, mas a área moral foi algo realmente muito difícil para mim. Tinha tudo muito fácil. Então, por diversas vezes eu saí do culto animado, falei: agora eu vou me separar, eu vou me santificar, e na segunda-feira eu caía de novo. Então foi bem, bem difícil me deparar com essa realidade dia após dia. Chegou um momento que eu acabei me desviando de fato, desisti de lutar. E depois então chegou um período que eu falei: não, preciso voltar a caminhar. Deus marcou muito minha vida, apesar de eu ter dado muita vazão à carne nesse período, né? Mas Deus falou muito comigo, Deus ministrou muito ao meu coração. A vida da igreja era aquilo que eu queria para a minha família. Eu sonhava em ver o casamento dos meus pais restaurados, ver a minha família aos pés do Senhor, era o sonho do meu coração como jovem. Então, e seus irmãos também não eram cristãos? Sim, meu irmão mais velho, não, nem minha irmã também. Nenhum dos dois.
Então eu fui me deparando com esse dia a dia, tinha retirado de bolso, estudando para concurso, tendo que enfrentar o pecado, dia após dia, foram anos assim. Não foi E lidando com o passado, né? Sim. Todo o tempo. Passado manchado, Sim. passado sem Jesus. Sim. Parece com a história da mulher samaritana, né? Bastante. Aliás, as nossas histórias espalhadas, né, por todo mundo, é muito parecido com a história da mulher samaritana. É verdade. O momento em que Cristo se revela para nós. E como a gente observa na vida dela, e era isso que eu me deparava, às vezes encarar o meu dia a dia, muitas vezes me desanimava. Apesar daquilo que Jesus fez em mim, me marcou, ao mesmo tempo, o encarar o meu poço de cada dia era desanimador. Porque quando eu perdi uma batalha contra o pecado, eu me sentia a pior das pessoas, então eu retroagia, entende? Eu recuava. Tinha um futuro proposto para você. Sim. Jesus já havia apresentado um futuro para você. Mas as dificuldades que você encontrava na sua realidade te afastavam desse futuro promissor que Jesus já havia apresentado para você. Porque até que ponto a gente de fato foi livre, liberto e se identifica de fato como filho de Deus, ao ponto de conseguir vencer seu próprio eu, vencer todas as opiniões, todas as circunstâncias que envolvem. Para mim era muito difícil numa festa familiar com mais de 50 pessoas, todo mundo bebendo, teoricamente se divertindo, e só você ali tomando refrigerante. Só que eu tinha 18 anos na época. Então, assim, para mim era muito difícil. A gente saía, os primos saíam, então o linguajar é diferente, a conversa é diferente, você começa a perceber que aquilo não é, e você vai ter que optar, às vezes, um momento não de abandoná-los, mas de priorizar algumas coisas na sua vida, porque ou você vai continuar se envolvendo naquelas circunstâncias, ou você vai de fato buscar Jesus todo dia no seu poço, para que aquilo que Jesus falou se torne maior de fato com aquilo que está ao seu redor. Então, para você estar aqui hoje comigo, Não tem preço. o que aconteceu na sua vida? Conta, eu gosto tanto de ouvir essa história. Eu sei que você vai contar lá, né, no culto, né? Eu sei que você vai contar, mas conta de novo. Então vamos ouvir essa história, o que Jesus fez na sua vida. Qual foi o momento que você decidiu? Qual foi a virada de chave que você de fato decidiu por Jesus? Porque a mulher samaritana, em algum momento, depois do poço, eu imagino que ela deve ter precisado escolher Jesus em vez de ficar olhando o seu passado. Né? Teve um fato muito marcante que eu sempre falo, né? Sempre falei, nossos filhos conhecem, boa parte da igreja já sabe. Mas se eu pudesse tentar explicar isso da forma mais simples possível, chegou um momento que eu percebi que eu precisava fazer uma escolha, o que eu queria. Eu consegui, em Deus, olhar a situação de fora. E eu precisava determinar um caminho para a minha vida. Como naquele período, né, de um relacionamento sem os princípios do Evangelho, apesar de querer vivê-los intensamente, eu percebi que, no meu caso, aquele relacionamento não era saudável. Então busquei conselho, busquei a Deus, orei durante um tempo e percebi da parte de Deus que era tempo de dar um basta naquela situação, porque não havia acordo, né? Não havia acordo nesse relacionamento, eu queria luz e outra parte não. Então isso foi 25 de maio de 1997. Foi difícil, foi um momento duro. Eu ainda tinha sentimentos por essa pessoa.
planejava ficar noivo naquele ano. Isso, 25 de maio de 97, no mesmo ano. Então, 3 meses depois, por isso que eu falo que tudo aconteceu muito rápido na nossa vida, né? Em setembro a gente tem aquele passeio, o famoso passeio para a Praia do Sudoeste. Aquela brincadeira de vôlei que nos levou onde a gente está hoje. Né? Então, aquele momento foi um momento chave, uma decisão que de fato mudou radicalmente a minha história. E logo depois, Jesus envia você. Ô, bom, sabe o que eu estou lembrando? Jesus me enviou para te socorrer. Tá? Sabe o que eu estou lembrando daquele dia? Naquele passeio da Praia do Sudoeste? Hoje a gente vai fazer um passeio com os jovens, a gente toma o maior cuidado, né? Vamos no Gavan, tá levando documento. Você lembra aquele dia, aquele passeio? Lembro. Era um caminhão, um caminhão furado, cheio de papelão. Parecia o caminhão dos Flintstones, cheio de buraco. E a gente na carroceria do caminhão, os jovens, Feliz da vida. feliz da vida, indo para esse passeio na Praia do Sudoeste, com os nossos líderes de jovens, enfim, a gente tudo amontoado. Tipo aquele caminhão de que carrega cimento, areia lavada, com carroceria grande, e a gente tudo ali, né, sacudindo, indo para... E eu lembro que a gente foi sentado na volta, vocês já estavam sentados, tinha alguém sentado perto de você, eu falei, pegaram o meu lugar. Aí você chegou pro lado e falou, senta aqui. Não seja por isso, sente. Então vamos Perdeu a oportunidade, né? É verdade. A gente tem que aproveitar as oportunidades para marcar os corações. Mas é verdade, amor. Então, assim, visualizando comigo de novo. Tá, estou visualizando. Abre uma tela assim virtual na minha mente. Parece que eu vejo 2 quadros assim de história em quadrinho. A mulher samaritana e depois daquele dia seguinte, e você tendo que decidir depois o que você iria fazer, porque você já tinha encontrado Jesus. Jesus já era meu Salvador, não era meu Senhor. Já era teu Salvador, mas precisava se tornar o Senhor da sua vida, né? Então eu fico imaginando a mulher samaritana. A gente pode até no dia da ministração pedir para o pessoal visualizar, né? Assim, pessoal, né? Visualiza a sua vida, 2 quadrinhos, a sua vida e a história da mulher samaritana, né? A gente pode pedir para o pessoal fazer isso, né? Então, pessoal, visualiza a sua história e a história da mulher samaritana. Qual é o momento que você precisa tomar uma decisão? Porque depois daquele dia no poço, a mulher samaritana deve ter precisado tomar uma decisão, né? Vou sair ou não vou? Sim. Vou buscar água no horário mais conveniente, mas eu vou me encontrar com aquelas mulheres, mas o meu passado, a minha história, enfim, será que tudo que Jesus falou para mim é verdade? E interessante que não diz nem sobre a família dela, né? A restauração começou nela como um indivíduo, como uma única pessoa. Não fala depois do que aconteceu na família dela, mas independente do que aconteceu na família dela, ela foi restaurada individualmente. Esse desafio a gente persegue isso, a gente percebe na realidade da nossa vida e na vida das pessoas. No meu caso, né, diferente do seu, toda a tua família estava ali na igreja e se converteu junto. No meu caso, eu me converti, né, primeiro, e hoje, graças a Deus, tenho meu irmão, que deu testemunho lá na igreja aquele dia, né? Minha irmã também. Mas fato é que, exemplo, depois que a gente começou a namorar e tal, casamos, apesar de fazermos isso no Senhor, eu não aprendi a ser marido em casa, eu não aprendi a organizar minhas finanças, eu não tive curso de pai. Então, o dia seguinte vai nos remeter ainda àquilo que não mudou com a nossa conversão. Deus mudou o nosso interior.
É porque Mas- as pessoas às vezes pensam, né? Sim. Ah, eu me converti, então Mudou tudo. tudo novo se fez. Porque a Bíblia diz, né? Sim. Fez nova criatura, Sim. então tudo novo se fez. Se tornou nova criatura, então está tudo novo. A gente é muito Mas- místico, né? O brasileiro é místico, A né? gente é muito místico, acha que Jesus entrou e mudou tudo. Não, Jesus mudou a nossa condição anterior. A gente é livre do pecado, a gente é justificado pelo sangue, a gente é nova criatura. E aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana, lembra? Ó, a água que eu te der vai ser em você algo para jorrar para a vida eterna. Então, mas as pessoas não mudaram. Às vezes a família ao redor não mudou. No caso dela, pode ser que a cidade, boa parte da cidade não tenha mudado. Que a Bíblia fala que muitos samaritanos creem, mas não fala que todos os samaritanos creem em Jesus. Então, muitos ou até mesmo aqueles que creram em Jesus como Messias, às vezes na nossa casa, a pessoa vai se converter, mas a alma dela não se converteu. Ela vai precisar ser trabalhada. Então, isso nos remete que as realidades que a gente tem no nosso dia a dia, de família, que, por exemplo, o filho se converte e os pais não. Os pais se convertem e os filhos não. O marido se converte, a esposa não e vice-versa. E quando se chega em casa, se depara com uma realidade difícil. E esse é o posto de cada um de cada dia. E o fato de ter permanecido em Jesus, no caso a gente se casou, mas a gente não sabia tudo. A gente não nasceu desse jeito. A gente precisou o quê? Todo dia, quando vai buscar água no poço, crer que Jesus está dentro de nós. Você pensa que tem gente que acha a nossa família perfeita? Porque assim, eu fico pensando, meu Deus, Não sei, é só perguntar. A gente pode chegar domingo lá e perguntar para eles. porque assim, nós enfrentamos tantas lutas, né? Tanto quanto as pessoas. Sim. E porque estamos todos no Senhor, algumas pessoas pensam, né? Família perfeita. Uma vez a pessoa ficou assim, pastora, você cozinha? Eu falei, eu sou mãe, sou esposa, dona de casa. Então, essa ideia, né, às vezes de uma família perfeita, Sim. da casa limpinha. Hoje mesmo deixei um monte de roupa em cima da cama, precisando dobrar, precisando, né? Quando chegar, arrumar. você falou que Eu vai resolver. prometi que eu vou resolver isso, que eu vou dobrar quando voltar do culto. Mas eu posso deixar, tá? Eu vou cumprir minha promessa. Mas é porque ontem foi meu aniversário, né, amor? Aí ontem eu não quis fazer nada, Tá eu tô certo. desculpada, né? Tranquilo, sem Então tá, problema. beleza. Você está no mesmo time que eu. Daí eu fico pensando, as pessoas, né, porque a família às vezes é toda cristã. Sim. E acha que a pessoa fica perseguindo que a família toda seja cristã, como Sim. se isso fosse solucionar, né, Sim. todos os problemas. Então a pessoa coloca a família como um fim de todas as coisas. Uhum. Se a minha família toda for convertida, beleza, resolvi meus problemas. Sim. Mas na verdade a família não deve ser um fim, não deve ter um fim em si mesma. Certo. Não é isso? Estou no raciocínio certo? A família deve ser o meio pelo qual Jesus vai nos usar para anunciar. Sim. Só que não somos perfeitos. Uhum. Não é isso? Sim. Isso é um assunto Vou que anotar isso aqui. Isso é um assunto que tem mexido muito comigo ultimamente. Porque a gente se deparar com nossas debilidades e fraquezas é difícil. Você, dentro de uma cultura onde o homem, ainda hoje é um pouco, né, e no Evangelho também, o homem não pode demonstrar suas fraquezas. Você liderar uma família, no meu caso, é um desafio diário. Mas, para mim, o que, dentre tantas coisas que são importantes, eu não quero revelar a minha família, a minha função pastoral eclesiástica. Eu quero revelar a minha função sacerdotal antes de qualquer coisa, antes de qualquer título ou função. Então, eu acredito que o desafio de todo pai e mãe é guiar a sua casa pelo exemplo. E para ser exemplo, você precisa ir para o posto todo dia, renunciar
seu próprio todos os dias. Pensar que toda palavra ou atitude sua vai reverberar sobre a sua casa. Então é matar um leão e um urso todo dia. Mas com essa consciência de que nós não somos perfeitos e eu também não sou mais do que você, mais do que Israel, mais do que Miriam, porque eu aprendo com vocês o tempo todo. Às vezes vocês deixam meus cabelos brancos, mas a verdade é que eu creio, eu não tenho problema de pensar que meus filhos podem ser melhores do que eu. Isso não é um problema para mim. Não é um problema para mim pensar que você pode ser melhor do que eu. Para mim o problema é eu não ser quem Deus quer que eu seja. Ponto. Isso para mim é o mais importante e eu acredito que essa é a mensagem que eu preciso deixar. Não mensagem pregada, sabe? Porque isso é o oposto do dia a dia. Quando eu lavo você para você, faço a comidinha que você gosta. E quando eles sabem que fui eu que cozinhei. Foi o pai que cozinhou, então sabe que a comida é melhor. Você vai falar isso lá na igreja? Vai fazer parte da pregação? Nossa vida é semipública, né? Nossos filhos já sabem. Então, assim, é uma compreensão da parte que nós temos dentro da nossa casa, da nossa família. Isso não é fácil, não. Hoje eu chego a essa conclusão, mas não é fácil, porque você vai perceber que algumas coisas que é tão difícil para você, seus filhos já entenderam há muito tempo. Então você vai lidar com a sua incapacidade cognitiva, ou sua inferioridade em relação talvez aos seus filhos, ou sua própria esposa, porque eu te acho muito mais capaz para muita coisa. Que isso. As questões genéticas que a gente carrega. Sim, capacidade intelectual, que não é nenhum demérito, as impressões. Ao mesmo tempo que você reconhece as suas limitações, mas você não se esconde atrás delas para justificar, mas você se desafia dia após dia a melhorar. Então, eu acredito que isso fala um pouco da realidade da mulher samaritana e saber que Jesus está conosco em todo o tempo para nos fazer avançar e enfrentar essas situações que ela enfrentou. Saber, eu fico pensando às vezes, né, em pais que estão com os filhos no mundo, nas drogas, filhos com seus pais às vezes, né, separados. Eu lembro dos meus casos, chegava em casa, então via brigas, né? Então a gente vai se deparar com isso tudo. E o difícil eu chego a essa conclusão depois de 25 anos casado, talvez saber que algumas coisas nunca vão mudar. Saber que às vezes pessoas podem não mudar, circunstâncias, a gente não vai mudar o mundo todo. Então quando a gente era jovem, né, a gente achava e conversava duas, vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Pessoas fazem escolhas. A questão é, qual a escolha que eu vou fazer? E a gente fica querendo às vezes que, né? A gente pode falar isso lá na igreja, às vezes o cônjuge, né, o marido mude, ou a esposa mude, enquanto né, que Jesus alcançou a mulher samaritana e quem mudou foi ela. Justamente. O homem com quem ela estava não era marido dela. Então, ela teve que fazer o que ela fez depois dali. Mas ela foi restaurada como indivíduo, né? Isso. E a restauração, então, seria individualmente, alcançaria pessoas que quisessem. Então a gente pode até no dia lá concluir dessa forma, né? Mostrando realmente que a transformação familiar acontece no indivíduo. Começa no indivíduo. Começa no indivíduo, não é isso? E passa por nós. Nós temos uma responsabilidade, né? Assim como ela vai chamar aquelas pessoas, assim. Muito mais daquilo que a gente fala é quem nós somos dentro de casa que vai fazer a diferença. E que nós teremos muitos. E depois do nosso encontro com Jesus? Meu encontro com Jesus foi em 93. E depois? Foi em 94. E depois, quando eu tenho encontro com Jesus na igreja, nos cultos, ou no meu devocional em casa, que eu sou totalmente restaurada. E depois desse encontro com Jesus? Pois é. É a conclusão da mensagem. E depois, pessoal? O que vamos fazer? Está aí um dos grandes segredos que tantos tentam falar, mas não há segredo. A Bíblia nos relata que não há segredo.
as chaves. Essa leve encenação foi a nossa conversa para fecharmos a mensagem de hoje. O nosso encorajamento por meio do Espírito Santo para a sua vida, para que você escolha baseado em quem Jesus é e aquilo que Ele faz ou fez de você. Não há perfeição, não há família perfeita, muito pelo contrário. Não somos uma família perfeita, não é? Longe de nós tal coisa, longe de nós tal presunção. Mas é possível a família ser feliz, começando com aquilo que Deus faz dentro de nós. É desafiador vivermos o propósito de Deus na família, mas é possível. Amém? Pelo poder do Espírito Santo. O interessante é, e talvez isso talvez isso seja para mim a força motriz que me move todo dia. A questão é que Jesus não veio somente da água da vida para nós, saciar nossa sede, mas Jesus veio permitir que através de nós a água viva seja compartilhada. E através da nossa vida, da nossa família, né, muitas outras famílias possam ser abençoadas. Assim foi a promessa de Deus para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, por meio dessa promessa, Abraão, liberado lá atrás, Jesus vem cumprir isso, porque Ele vai falar: pois vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a obra de Jesus foi completa, nos permitindo vivermos como adoradores, cumprindo o propósito dele aqui na terra. Em nome de Jesus, quero orar com você nessa hora. Você pode ficar de pé no seu lugar? Se você está aí com sua família, com alguém da sua família, se você está sozinho, não fique sozinho. Pode fechar os seus olhos. Porque a palavra afirma que onde estiverem dois ou mais reunidos no nome dele, Ele está aqui. Ele está aqui. O Jesus que estava no poço está aqui por meio do seu Espírito Santo. E Ele pode resgatar nessa noite a sua identidade, quem você é de fato para Ele, para que verdadeiramente você foi gerado e foi criado, que você não é resultado do acaso, que por mais impuro que você pense ser, alguém te falou assim, por mais indigno que seja, você de se apresentar diante dele, Ele pode transformar toda a circunstância contrária, Ele pode trazer perdão e liberdade para você. Ele pode transformar a circunstância da sua casa, pode sim. Ele é Deus poderoso, Ele é Deus Emmanuel. Porém, saiba que se alguém não for mudado, transformado por suas próprias escolhas, decida você ser transformado. Decida permitir que a obra de Deus comece em você. E no que depender de você, busque Jesus no posto todo dia. Espírito Santo, poucas palavras seriam necessárias porque Tu és quem convence. Não há palavra, não há sabedoria humana que possa convencer alguém de alguma coisa no que diz respeito à eternidade. Os Teus argumentos, Espírito Santo, são incomparáveis, impossíveis de serem confrontados. E nós confiamos, Espírito Santo, na Tua ação, no Teu soprar nessa noite, assim como a voz de Jesus, aquela mulher samaritana, ficou registrado na Tua palavra e registrado na eternidade, assim também hoje o Senhor marcou um encontro conosco. Toda a eternidade se moveu para estarmos aqui, para que cada um subisse essa rampa e pudesse ouvir o Senhor. Espírito Santo, a coragem que vem de Ti, por causa da luz da Tua palavra que brilha dentro de nós, nos faz
cremos a tal ponto de abandonarmos todo o passado e nos fazer olhar somente para o futuro. Nós queremos, ó Pai, que essa voz ecoe sobre nossos corações, não somente no que diz respeito para a salvação, redenção e vida eterna, mas para encarar os nossos desafios dia após dia. Que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor restaure o nosso vigor, para olharmos para frente, como Paulo falou, deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alto, a soberana vocação, aquilo que me está proposto. Existe um futuro proposto, assim como para aquela mulher existia um futuro proposto. Existe um futuro proposto para você, sim, para sua casa, para sua família. E que esse Espírito que transforma, que encoraja e te empodera para decidir um caminho diferente, é o mesmo Espírito que estava em Jesus e opera sobre você hoje. Abre teu coração para encarar seus desafios, suas limitações, seus gigantes interiores, permitindo que Deus, o poder dos poderes que habita em você, possa te conduzir a uma vida de vitória em nome de Jesus. Não uma vida de perfeição, porque a perfeição somente será encontrada na eternidade, mas uma vida realmente feliz e agradável nessa terra, segundo os propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, alcança cada lar, cada família, em nome de Jesus. Tu és Deus de poder para transformar a circunstância. Que homens não mais se escondam, que mulheres jamais não mais se escondam, que casais decidam viver no mesmo propósito, que pais solteiros, mães solteiras decidam viver segundo o seu propósito, que jovens chamados segundo o seu propósito decidam a vida que está proposta em ti, porque se para trás não pode ser mudado, daqui para frente pode ser transformado, sim, e eu posso ser um agente de milagre, sim, eu posso ser usado por Deus, sim, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Você que como indivíduo nessa noite decide, eu quero ser transformado como a mulher samaritana. Eu quero como indivíduo, eu quero parar de apontar o dedo, eu quero parar de esperar a transformação do outro, mas eu quero fazer a minha parte. Eu quero diante de Jesus fazer a minha parte. Você que deseja nessa noite, saia do seu lugar e tome posição aqui. Venha pra cá, venha entregar ao Senhor a sua vida. Eu quero fazer diferença na minha casa. Você pode ser um líder na casa de Deus, você pode ter anos como cristão, mas você sabe que precisa de transformações, assim como a minha casa precisa, assim como nós precisamos melhorar a cada dia. Nós vamos declarando: Senhor, transforma-me, Senhor, transforma-me, Senhor, porque insondáveis são os pensamentos do nosso Deus. Insondáveis são os pensamentos do nosso Deus. É muito profundo o que o Senhor tem para nós. E eu quero te convidar a você vir aqui na frente, família, para você se entregar ao Senhor. Mais uma vez, cantando ao Senhor, me pedindo: Senhor, me transforma. Eu quero ser como o Senhor é. Eu quero ser como Jesus é. Ao Senhor toda honra, toda glória, toda adoração. Eu quero ser como Jesus é. Senhor, começa através de mim, Senhor. A gente vai encerrar o nosso culto feliz porque o Senhor nos tocou nessa noite, amém? E depois Ele vai continuar nos transformar, dia após dia. Não deixa o diabo te enganar. Amanhã, ou ao sair daqui dizendo: olha a sua realidade, não deixa. A nossa realidade é o que temos hoje
E eu vou encarar essa realidade. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Queria chamar o pastor Júlio aqui para nos abençoar. Você pode levantar suas mãos aos céus. O Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós. Que as duas consolações do Espírito Santo sejam sobre você, a sua casa, a sua família, para beber da água, da fonte da vida, e dar de beber também ao que tem sede. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e aplauda aquele que vive e reina, pelo século dos séculos, Aleluia!